Agora são 8h06. E o CONANDA, assim como outros conselhos que contam com a participação de representantes da sociedade civil, está sendo desestruturado pelo atual governo. Redução de recursos para viabilizar reuniões periódicas e troca repentina de membros são algumas das medidas que o governo tem utilizado para desmontar os conselhos de várias áreas. Com o CONANDA, não é diferente. A reportagem é de Juliana Almeida. Criado em 1991, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, por meio da gestão compartilhada entre representantes do governo e da sociedade civil, define as diretrizes para a Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescentes. Além da elaboração de políticas públicas para a área da infância e adolescência, o CONANDA também fiscaliza as ações executadas pelo governo no atendimento à população infanto-juvenil. Desde o início do governo de Jair Bolsonaro, o Conselho vem sofrendo atrasos de pagamento e contingenciamento de recursos, como explica Thaís Dantas, advogada do Instituto Alana, uma das organizações que fazem parte do CONANDA. E o Conselho vem sofrendo um desmonte pouco a pouco. Acho que vale dizer que nesse ano já houve atrasos, inicialmente na nomeação de conselheiras e conselheiros que foram eleitos no último ano. Depois disso, houve uma redução do orçamento, principalmente da Secretaria Nacional de Direitos de Crianças e Adolescentes, que está contingenciado, que é responsável pelo custeio das reuniões do Conselho. Há também um contingenciamento do Fundo Nacional de Direitos de Crianças e Adolescentes, então tudo isso impacta o funcionamento. O último ataque ao órgão foi o decreto número 10.003, publicado na quarta-feira, 4 de setembro, no Diário Oficial da União, que altera o funcionamento do Conselho, como explica a Thaís. Que ele altera de maneira muito forte a estrutura do Conselho, então ele diminui para 9 conselheiros da sociedade civil, ele fixa que reuniões serão não mais mensais, como fixado inicialmente, mas sim trimestrais e somente ocorrerão por meio de videoconferência, que não é permitida a recondução da sociedade civil, que o edital de eleição vai ser feito pelo Ministério de Direitos Humanos e não por meio de deliberações do Conselho. Para além disso, fixa que o presidente do CONANDA será nomeado por meio de ato da Presidência da República e não por uma deliberação interna. E o que é o mais impactante para essa atual gestão no CONANDA, ele fixa que estão dispensados os atuais componentes do CONANDA. Segundo Miriam Maria José dos Santos, cientista política e ex-presidente do CONANDA, o decreto e os cortes que têm sido realizados pelo governo ferem a Constituição Federal. A gente precisa lembrar que nós temos uma Constituição Federal, de 1988, que ainda está em vigor e que fez a opção pelo Estado Democrático de Direito brasileiro. E esse Estado Democrático brasileiro, ele é composto não só pelos 3 poderes, mas também composto pela participação da população brasileira. E essa participação da população brasileira se dá não só pelas eleições partidárias, mas ela se dá também por meio das organizações representativas dentro dos conselhos. E o CONANDA, ele é um importante conselho de políticas públicas que tem respaldo de criação na Constituição Federal de 1988, então ele é um conselho criado constitucionalmente, e que tem esse poder de deliberar as políticas públicas com a participação da sociedade civil. Para a Miriam, o órgão sofre retaliações políticas por não ceder às pressões do atual governo. É uma retaliação política ao Estado Democrático de Direito brasileiro. É uma tentativa de se acabar com os órgãos que têm representação popular, é uma tentativa de acabar com as organizações da sociedade civil que fazem a defesa, o atendimento e o controle em relação às políticas de atendimento a essas crianças e adolescentes. Então, não são 2 decisões que o CONANDA tomou que leva esse governo a tomar essa atitude antidemocrática, muito pelo contrário. Acredito que ele está preparando o solo aí para alguma coisa muito maior do que simplesmente acabar com os conselhos ou acabar com o CONANDA ou retaliar o CONANDA. Eu acho que a sociedade brasileira precisa ficar atenta, precisa defender esses espaços deliberativos de políticas públicas como uma conquista da democracia brasileira. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.